Débora Alfano, Fábio França, ouvinte querida. Hoje eu lia os jornais e aí eu trombei com uma reportagem feita pelo Vinícius Valfré, do jornal Estado de São Paulo. Não sei se vocês leram, não sei se você, ouvinte querida, leu, mas fala de uma viagem. Viagem de desembargadores do Tribunal de Justiça do Piauí. Poderia ser de qualquer estado. Por acaso é do Piauí, porque já demos notícias de viagens de desembargadores de vários estados. Agora é do Piauí. Já demos viagens de ministros dos tribunais superiores, que ficam em Brasília. Agora é do Piauí. Um congresso na Espanha. Congresso em Espanha, na cidade de Salamanca, que vai custar quase 100 mil reais para os cofres públicos. Então eles vão fazer uma viagenzinha, voltam ao espetão de 100 conto. 100 mil é pouco, né? 100 mil para uma viagem de 4 desembargadores. Agora reproduza isso pelos tribunais a todo instante, viajando, diárias e diárias. Lembrando que quando a gente fala que custa 100 mil para os cofres públicos, não existe uma coisa chamada cofre público. Cofre público sou eu, cofre público é você. Então nós estamos falando de uma viagem paga por você, contribuinte. Mas eu não moro no Piauí. Tem transferência constitucional para o Piauí, tem dinheiro teu aí também, e tem dinheiro do contribuinte do Piauí, claro. Aí o repórter fez uma matéria que se fosse uma exceção, você ia falar, poxa vida, ele foi encher a paciência dos desembargadores num ponto fora da curva, até faria sentido, olha, ele achou uma coisa absolutamente incomum, mas não é incrível imaginar que isso é a curva. Da base ao topo da pirâmide a gente vê coisas desse tipo, congressos internacionais, esse é um congresso internacional do direito civil. E o dado curioso, tem vários dados curiosos aqui, mas um deles é o seguinte, eles vão participar de um congresso que começa, são 2 dias, dia 16 e dia 17 de novembro, semana que vem. Mas as diárias começam a contar a partir de amanhã, 11, até o dia 19. Eles vão ficar 10 dias, então eles vão receber por 10 dias para um congresso que tem 2 dias. E mais, e o repórter perguntou ao Tribunal de Justiça os valores, para explicar os valores, porque ele fez a conta pelas diárias, é uma diária nacional e 9 diárias internacionais. Ele fez as contas e não dava esse dinheiro. 4 caras não ia dar quase 100 pau, 97, alguma coisa. Não ia dar. Ia dar metade. Daí ele foi perguntar, os caras falaram, não, nós estamos pagando em dobro. Mas peraí, são 10 dias e ainda está pagando em dobro? A gente está pagando em dobro. Por que está pagando em dobro? Porque é muito caro lá fora. Porra! Então é o seguinte, aquela área do Estado brasileiro que deve cuidar do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é injusto. Nessa hora não existe certo e errado, justo e injusto, existe o legal e ilegal. E aí eles encontraram um jeito, porque são eles que fazem as regras, de fazer algo que não é ilegal, não dá para processar esses desembargadores. Dá só para a gente contar aqui, como fez o Vinícius Valfré, como nós estamos fazendo aqui, dá para a gente compartilhar com você essa visão muito particular dos limites do Estado brasileiro. E daí a gente pergunta, por que precisa ter essa carga tributária toda? Para financiar esse tipo de coisa. Que se eu chamar de farra, corre o risco de um desses desembargadores me processar. Porque eu estaria usando uma palavra que ele diria, não, mas não é uma farra, isso não é uma farra. Então não vou usar a palavra farra, Fábio, até para evitar um processo. Porque senão, além da gente pagar o que a gente paga para eles, eu vou ter que pagar mais algum dinheiro para eles também, porque eles vão me processar. Então, não vamos usar a palavra farra, ok? Ouvinte querida, quando você ouvir essa história, não use a palavra farra. Não é uma farra. É o direito que eles têm, porque eles não fariam algo que fosse ao arrepio do que as regras permitem, lembrando que eles fazem as regras. Mas tem coisas mais curiosas do que isso não, mas tão curiosas quanto. O congresso é em Salamanca, mas quem organiza é uma empresa do Ceará, fica do lado do Piauí. Eu tenho uma ligação com o Ceará e tenho uma ligação com o Piauí também. Eu adoro o Piauí. Eu já fui ao Piauí, não foi uma vez, não. Quem conhece o Delta do Parnaíba se apaixona. E a minha família mora no Ceará. A empresa é do Ceará. Então, eles não fizeram evento no Ceará, não fizeram evento no Piauí, não fizeram evento na Bahia, não fizeram evento em São Paulo, Rio... Não. Salamanca. Não é nem Madrid, tem que pegar ainda 200 quilômetros tem que ir para Salamanca, que é um lugar magnífico, maravilhoso. Eu já estive em Salamanca, mas eu paguei. Eu paguei.
não foi o contribuinte. Aí eles vão para Salamanca e vão participar de um evento. Aí eu falei, vamos pegar a programação desse congresso. Eu entrei lá, congresso intercontinental. Aí eles botam o nome bonito, intercontinental. Aí tá lá escrito assim, dia 16, primeira palestra. Palestrante a definir. Conteúdo a definir. Não tem nada a resolver. É na semana que vem. Então tá desatualizado, pode estar desatualizado o negócio deles lá. Mas, digamos, não, nós estamos indo para um evento e nós vamos nos tornar melhores profissionais, né? Nós vamos ser desembargadores mais adequados, mais competentes, mais preparados para desembargar ainda melhor. Não, é um encontro onde tem uma montoeira de brasileiro. E aí tem umas visitas que eles estão tentando arrumar. Um dos personagens dessa reportagem é o desembargador José Ribamar Oliveira. E ele disse que a programação prevê visitas a tribunais espanhóis. Visitas a tribunais espanhóis para fazer o quê? Eu já visitei museus também, já visitei igrejas, né? Por que tem que visitar tribunal? O que vai fazer? Vão as esposas. As esposas, elas não geram custo, mas elas estão na programação, porque elas aparecem como, na hora que os desembargadores fizeram os pedidos e pediram a um cônsul da Espanha aqui, que fica no Piauí mesmo, e pediram para ele para facilitar a visita para os desembargadores e suas esposas. Então as esposas vão ter que pagar esse mico aí de visitar tribunal, ficar olhando umas mesas, ficar olhando umas cadeiras, olha, abrir um computador, olha os processos e tal. Então é um negócio absolutamente enlouquecido. A gente já deu várias vezes histórias desse tipo. O uso do dinheiro público para viagem, o uso do dinheiro público usando o jato do governo, o uso do dinheiro público para fazer congressos internacionais que são organizados por brasileiros. Isso é uma coisa, é uma distorção pavorosa, mas não encontra em nenhum código, nenhum estatuto, nenhuma lei um amparo para você ir lá questionar na justiça para buscar uma reparação. A reparação teria que partir deles, assim, não vamos mais fazer isso. Não vamos mais fazer isso. Congressos internacionais são organizados por entidades internacionais, aí elas se lembram dos desembargadores, convidam os desembargadores, o desembargador vai a convite da organização para uma coisa muito bem fundamentada, mas isso é um nada, totalmente nada. A gente brincava aqui, antes de entrar no ar, a Roberta Russo, que está nos ouvindo, ela dizia assim que às vezes ela erra o horário para mais, às vezes ela erra o horário para menos, às vezes ela termina 11h58, às vezes ela termina 12h01, que matemática nunca foi o forte dela. Eu falei, qual que era o teu forte? As matérias de humanas e tal. Eu falei, puxa, eu até ia bem em matemática. Ela disse, até em matemática eu não ia tão mal, mas física e química. Quem lembra do zero absoluto do Kelvin? Lembra do zero K? Kelvin, tinha Celsius, Fahrenheit, o zero absoluto. A importância desse congresso é o zero absoluto, não tem nenhum significado, faz o menor sentido. E nós estamos pagando 100 contos. Agora faz a conta, 4 desembargadores pegando 100 mil reais e botando no bolso para custear uma viagem dessa, e isso em todos os tribunais acontecendo, em todos os ministérios, eventos desse tipo, e o Congresso Nacional também. O Congresso Nacional manda os parlamentares, às vezes, eles nunca vão de 2, de 1, né, de 3, eles vão de 5, de 10, de 15, e viagens internacionais. Se a gente fizer uma triagem, que é difícil de fazer, e eles organizam o Estado de forma a você não chegar nas notícias de forma agregada. Então você acha um caso aqui, um caso ali. O Vinícius Valfré pegou esse caso, parabéns à reportagem que ele fez. E são casos pontuais. Se a gente somar, dá uma montoeira de dinheiro, que é um troço que fica assim, não, precisamos financiar o Estado e precisamos de mais dinheiro. Então, eles fazem uma reforma tributária para pegar a nossa grana e fazem uma reforma tributária partindo do princípio que o dinheiro do Estado é bem gasto. Olha, pode ser que seja muito bem gasto, mas esses 100 mil reais aqui, então daria para economizar pelo menos 100 mil reais, né? Óbvio que você vai encontrar um monte de coisa, aquele Juscelino, ministro das Comunicações, pegando avião, a Aniele Franco pegando avião para ver um jogo de futebol. É muita cara de pau dessa gente. O Juscelino pegou um avião, veio para São Paulo e, por coincidência, tinha um leilão de cavalo. Olha que curiosidade. Não é que ele veio para cá, cumpriu a missão oficial e voltou, ficou 1 hora em São Paulo. Você pode até discutir se teria que vir ou não, mas tudo que ele fez seria
dentro dessa programação. Não, conseguiu achar o negócio do Aras. A Aniele Franco, ela arrumou um jeito de assinar um convênio durante o jogo no estádio de futebol, na final da Copa do Brasil. Tem cabimento um negócio desse, Fábio? É uma coisa escandalosa. Esse pessoal não tem vergonha. Eles fazem isso e vou te falar, se você botar um detetor de mentira e perguntar para eles, você acha isso certo e errado? E eles dizem certo, não vai mudar o batimento, não vai mudar nada, porque eles realmente acham isso certo. E eles se protegem. Eles pegam e falam assim, não, mas veja bem, nós já não ganhamos tão bem assim. Sim, mas você está aí voluntariamente. Quem é que não está voluntariamente no lugar onde está? O preso. O preso. Aquele cara que foi preso por corrupção, aquele bandido. Ele não quer estar na cadeia. Então ele não está onde está porque quer, mas todo o resto da sociedade está onde está porque quer. Não estou, obviamente, sendo insensível, não estou falando das pessoas em situação de rua, não estou falando de menores abandonados, eu estou falando das pessoas que trabalham nos trabalhos em que estão voluntariamente. Eu trabalho onde eu trabalho porque eu quero. Eu não estou satisfeito, eu vou embora. Ah, mas tem certas profissões que, puxa, eu não tenho opção, eu sou obrigado a fazer o que eu faço. Não é o caso de um desembargador. Definitivamente não é o caso de um desembargador. Definitivamente não é o caso de um ministro de Estado. O ministro de Estado às vezes fala assim, puxa, eu estou indo para o sacrifício, porque eu estou largando a minha vida profissional, minha vida empresarial, a minha banca de advocacia e estou indo servir ao Estado. Servir ao Estado é uma coisa, servir-se é outra coisa completamente diferente. Também não estou acusando os desembargadores de se servirem do Estado, para também não ser processado por isso. Então não é farra e também eles não estão se servindo do Estado. Agora, é algo absolutamente questionável. Parabéns à reportagem do Vinícius Valfré e eu acho que você, ouvindo isso, pode ter uma impressão diferente da coisa, de como se lida com a coisa pública no Brasil. Quando a gente ouve os ministros falando, né? Quando a gente ouve o presidente da República falando e ele fala do Estado, eles falam do Estado, parece que existe uma coisa tão organizada e que a gente, puxa vida, a gente devia financiar com um pouco mais de generosidade. Não, a gente tem que questionar cada centavo, porque é um dinheiro suado. Você trabalha duro para conseguir o seu dinheiro no final do mês, o dinheiro do final do mês às vezes não dá, mas o dos impostos dá. Sempre sai antes, o que é um absurdo a gente não questionar. Então estamos aqui questionando isso, não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.